Olá, tudo bem com vocês? Sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária holística e sistêmica, e hoje eu vim trazer aqui para vocês esse vídeo, falar um pouquinho sobre uma ferramenta que pode ser usado para o seu processo de autoconhecimento, de dar fechamentos saudáveis para questões, né, que nós trazemos e não foi possível dar esse bom fechamento. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês, antes de apresentar essa ferramenta, se você sabia, né, que as questões que você traz lá atrás, de repente o que você passou na sua infância, inclusive até mesmo o que você estava sentindo ainda quando você era um bebê dentro do útero da sua mãe, e também até o que a sua mãe sentia nesse momento, as emoções dela, todos os sentimentos, que inclusive exteriorizava, né, em relação ao ambiente, em relação a outras pessoas, em relação ao seu pai, à família. Então tudo que de repente a sua mãe sentiu, né, ao longo dessa gestação, isso também pode estar incluído, né, e fazer parte dessa dor que você não conseguiu dar um bom fechamento hoje, tá? E a gente pode estar falando de inúmeras questões, inclusive até uma informação importante de trazer para vocês, que a idealização que o pai traz e essa mãe traz, também isso é muito importante, porque essa mãe, ela gostaria de ser mãe, esse pai, ele gostaria de ser pai. Como é que você foi gerado? Você foi gerado em qual situação? Né? Numa situação que ocorreu, foi uma troca de amor, de uma cumplicidade, ou foi um acontecimento que não era esperado? Tudo isso interfere na nossa alma, tudo isso interfere no nosso aspecto, inclusive físico, e são questões que vão ficando, nós vamos levando, né, através da alma, do corpo físico, nós vamos nos desenvolvendo como seres humanos, e tudo isso que nós trazemos, toda essa bagagem, desde essa idealização dos pais, né, até mesmo o que essa mãe passa nessa gestação, e depois vem as fases de desenvolvimento. Então muitas questões que acontecem na fase da infância, nos primeiros anos, na adolescência, tudo isso pode reverberar quando nós já somos adultos. Então, como não conseguimos dar bom fechamento para essas questões, porque não temos esse amadurecimento, esse conhecimento, porque como uma criança, de repente, ela vai conseguir dar bom fechamento para questões que faz a alma dela passar por um certo sofrimento. Não é possível. Só que isso vai ficando no corpo físico, vai ficando na alma, e tudo isso num processo inconsciente. Então, não temos essa consciência ao longo da vida de saber qual situação, em específico, algumas sim, outras não, que aquilo de certa forma nos magoou profundamente, nos causou uma dor muito grande, uma dor que eu não consigo reconhecer que aquela situação que eu passei, eu nem tenho conhecimento, né, essa consciência em relação a essa emoção, a essa dor, a isso que me trouxe um não fechamento, né? Não consegui dar um fechamento saudável para essa situação. E é importante, não existe em específico uma situação, porque cada alma tem a sua forma de lidar. O que pode ser uma forma de um fechamento que não foi saudável para alguns, para outros é tranquilo. Então tem várias situações que vão passando ao longo da vida, e eu vou trazendo vídeos para vocês com mais exemplos, explicando, exemplificando essas situações, tá? Porque são inúmeras situações e cada alma, cada indivíduo enxerga de uma forma. Não somos todos iguais, não passamos pelas mesmas dores e nem vemos, o mundo e nós mesmos da mesma forma. Então cada um individualmente tem as suas dores, e é onde a gente usa essa ferramenta individualmente para cada processo, para cada alma, e aquilo que precisa ser ressignificado.
ou seja, dar um bom fechamento, dar um fechamento saudável para aquilo que naquele momento, né, naquela época, com consciência que eu tinha, não foi possível, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, para algumas pessoas que já me conhecem, eu trabalho com as constelações familiares. Hoje a forma que eu trabalho é com a constelação na água, então muitas pessoas já fizeram inclusive a constelação comigo. Essa ferramenta, ela também, né, envolve as constelações. É uma ferramenta, né, nós falamos, ela tem um nome, né, método Enner, por conta da idealizadora e a mentora que criou essa ferramenta. E a terapia dela é por forma de carta sistêmica. Então nós trabalhamos de duas formas com essa ferramenta. A gente trabalha de uma forma consciente, então nós trazemos aspectos para a sua consciência, para elevar e expandir, porque a gente percebe que a partir do momento que nós vamos expandindo essa consciência, aí nós temos condições de fazer diferente. Enquanto eu não tenho consciência do processo, daquilo que me prende, das minhas crenças limitantes, eu não consigo fazer diferente, porque eu não tenho essa consciência, tá? A partir do momento que eu tiro desse inconsciente e essa questão ela para de ser oculta para mim, aí sim eu tenho força de fazer diferente, porque agora eu sei o que está me prendendo, tá? Então as constelações, geralmente a gente avalia essas questões que estão em oculto para levar para a consciência, e essa ferramenta a gente também trabalha as questões do consciente, né, para que esse cliente ele possa entender ali quais as questões conscientemente que estão prendendo ele num processo que não está deixando ele fluir da forma que ele gostaria. Então eu queria apresentar aqui um pouquinho para vocês. Aqui nós trabalhamos, né, como eu falei, com as cartas sistêmicas, né? Aqui trabalha assim com uma ferramenta de cura, né? É uma mesa que canaliza sim questões da espiritualidade, não religião, tá? Porque é bem diferente quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de símbolos de cura que proporciona uma sustentação desse campo maior para nós. Na hora que nós terapeutas estamos trabalhando com isso, a gente pede uma sustentação deste campo e pedir até uma simbologia, uma energia de cura para este campo que está sendo aberto, tá? Então por isso quando a gente fala, por exemplo, de espiritualidade, então a gente tem aqui, por exemplo, né, o Arcanjo Miguel, e assim como tem outros símbolos de cura, nós vamos abrindo conforme é necessário que se pede esse campo, tá? Então independente de religião, né, aqui a gente está falando de energia, tá? Então não tem nada a ver com religião. E aí aqui tem um exemplo, né, de uma carta. Aqui nós trazemos constelações que são uma forma guiada pelas fases de desenvolvimento humano. Então nós temos aqui, ela desenvolveu, né, essa idealizadora, a Fernanda, ela desenvolveu esse mapa, né, que é um mapa das nossas fases de desenvolvimento, que eu comentei aqui para vocês, né? Então esse processo da idealização, né, do pai, da mãe, esses processos que a gente passa desde aí da gestação até a fase adulta, né? Então aqui inclusive a gente até menciona vidas passadas para quem acredita. Então, a gente vai trabalhando ali em todos os aspectos, em todas as fases de desenvolvimento do ser humano, e então a gente consegue fazer esse processo, verificar, né, como mapear onde ali não está deixando fluir. Então tem esse método que a gente abre esse campo, e a partir do que a pessoa traz, a necessidade, né, do que ela quer olhar, a gente vai para esse mapa aqui, né, e já verifica algumas situações que ela já passou, ela tem consciência que ela já passou, e tem outras que ela não sabe, que está em oculto. Aqui, né, neste processo da carta sistêmica, a gente trabalha também com a mesa sistêmica, tá? Para quem trabalha já com essa parte de energia, já deve conhecer um pouquinho. Existem várias mesas, né, de energia e de cura. Essa em específico é uma mesa sistêmica,
Então a gente também faz essa abertura do campo e a partir disso a gente vai perguntando para essa mesa sistêmica aonde tá esses processos que nós precisamos olhar, em que fase, né? Trazemos essa situação para o campo e olhar qual fase que precisa harmonizar, né? Em qual situação. Então aqui a gente já acha em qual fase de desenvolvimento e também qual situação que precisa ser harmonizado, né? É de repente uma harmonização com o pai, com mãe, com o ancestral. Então aqui tem inúmeras harmonizações para a gente estar fazendo para que flua, né? Essa situação que realmente a pessoa tá neste momento achando que não tá legal, não conseguiu dar um bom fechamento, muitas vezes traz uma situação que não tem consciência dessa situação, do que de fato está acontecendo, mas percebe que não é a vida que quer ter. Então a partir disso a gente consegue através, aqui a diferença, né, porque as constelações geralmente na água de representante, elas são constelações mais espaçadas, né? Não se pede assim sessões, repetições, né? Mas tem um tempo, 30 dias, um ano, porque ela é bem aprofundada. Aqui no caso, como são sessões que a gente leva também, né, esse cliente à consciência, aqui a gente consegue ir trabalhando semanalmente, né, fazendo sessões e levando a pessoa, claro, né, que eu falo assim que a alma sabe e também é no tempo dela, né, de acordo com aquilo que o outro ele consegue lidar, o quanto ele está disponível para lidar com essa dor, né? Então aqui a gente consegue esse acompanhamento de trabalhar tanto as questões que estão no oculto, no inconsciente, mas também trabalhando essa questão do consciente para que essa pessoa tenha consciência do que está acontecendo e do que é necessário fazer para que ela tenha a vida que ela quer ter, agir da forma que ela quer agir, né? Então a consciência, com a consciência eu consigo entender os aspectos que não estão legais e que com isso eu posso expandir, né? Sair daquela limitação e ter essa mente mais expandida para conseguir ter a vida que eu quero, né? Para conseguir alcançar esses meus objetivos, olhando para todas essas dores, acolhendo todas essas dores, né? E assim envolvendo inclusive toda a família, porque você se olhando, você se conhecendo, né? Isso vai ressoar, você vai estar muito melhor com você mesmo e vai conseguir lidar melhor de repente com a sua família, né? Então vai melhorar suas relações, sua relação com o seu animal. Quanto mais nós nos olhamos e nos compreendemos e vamos nesse processo, né, do autoconhecimento, menos a gente deixa para que os animais façam isso por nós, né? A gente vai dependendo menos, né? Não vai ter essa dependência emocional que hoje a gente coloca tanto nos animais, por conta de questões que não demos um bom fechamento. Então eu espero que você tenha gostado e qualquer dúvida é só me chamar. Eu peço que vocês curtem o vídeo, se você gostou, compartilhe e um grande beijo. Sou imensamente grata por ser um canal facilitando a consciência de animais humanos através dos animais não humanos. Com muito amor e carinho, eu sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária, holística e sistêmica e terapeuta da família multiespécie.